Bíblias em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6. Nosso pastor fez uma pequena viagem, irmãos, mas ele volta depois do almoço, então, pelo que ele me passou, hoje à noite ele vai estar aqui já conosco, tá bom? Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Quem achou já pode se levantar para a gente ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possam julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações um contra os outros já é completa derrota para vocês. Porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Só até aqui, meus irmãos, pode sentar. Um texto, né, irmãos, complicado, de uma igreja complicada. Tem um livro que eu estudei na época do seminário, que era um livro sobre a igreja de Corinto, e o tema do livro era esse, 1 Coríntios, uma igreja complicada. E nós temos visto uma complicação de várias formas na igreja de Corinto. E nós terminamos o capítulo 5 de Coríntios, há 3 meses atrás, e falando sobre um pecado que havia na igreja, como a igreja teve que lidar com aquele pecado. E foi difícil para a igreja não sabia como lidar com aquilo, e Paulo estava ajudando os irmãos e dando uma direção de como resolver aquele problema. E aí nós passamos 5 pregações ali no capítulo 5, e logo que vira o capítulo 6, nós temos Paulo tratando de um outro problema entre os irmãos, uma divisão, uma dissensão, e como que eles lidavam com isso. Obrigado, seu Paulo. Amém. Deus abençoe. Parece essa taça da última ceia, né? Pelo menos no filme é assim, né, irmãos? Parece. Então, o tema de hoje é o cuidado com a briga entre os irmãos. Paulo já resolveu o problema de um pecado claro que estava acontecendo na igreja, e logo no capítulo 6 ele inicia falando: olha, está tendo briga entre vocês, enquanto vocês brigam, vocês estão levando para os juízes para eles resolverem. Eu não gostaria que fosse assim, e Paulo vai mostrar o quanto isso é errado. Então imagina, irmãos, uma igreja em que há divisão, há uma dúvida entre os irmãos, há uma negociação que dá errado. Em meio àquela negociação, o que a igreja fazia? Precisamos julgar quem está certo e quem está errado nessa briga e nessa confusão. O que eles faziam? Iam até o Império Romano, procuravam alguém que julgava naquele lugar, naquela região, e colocavam a sua causa e falavam: olha, essa pessoa que me atingiu, pegou alguma coisa que era minha, ou cometeu uma injustiça, não me pagou uma conta,
E eu quero que você resolva com essa pessoa esse dado, essa questão que aconteceu. Então vocês imaginam, irmãos, uma igreja em que os irmãos brigavam a tal ponto de ter que ir a um juiz lá na rua para resolver uma situação. Eu processando o Paulo processando a nossa irmã Ilma, a nossa irmã Ilma processando o nosso pastor Newton. Imagina essa situação, irmãos. Era o que estava acontecendo naquela igreja de uma forma ampla. E as pessoas estavam acostumadas a fazer isso. E Paulo está dizendo assim, ó, não façam isso. Esse não é o caminho que vocês devem tomar. E aí ele vem usar alguns argumentos. Por quê? Não devemos levar aos juízes do mundo as questões da igreja. Esse é o primeiro ponto que ele aborda nos versos 2, 3 e 4. E o primeiro argumento dele, irmãos, é um argumento interessante, é um argumento escatológico. Ele diz assim, ó, não sabeis que vocês vão julgar o mundo? Ou seja, nós, os crentes, vamos julgar no período do juízo final o mundo, as pessoas. Mas aí ele vem também com uma explicação dizendo, para aprofundar isso, não sabeis que vocês, Igreja Batista Nova América, vão julgar os anjos? Aí foi onde eu fiquei 6 meses estudando esse texto para poder tentar entender isso. Porque era uma coisa que para mim era bem estranha. Como que no juízo eu vou julgar os anjos, vou julgar o mundo? A ideia, irmãos, que Paulo está querendo abordar aqui, que nós vamos ver em Jesus, nós vamos ver no Apocalipse, é que os santos em Cristo Jesus, eles vão ter uma participação do juízo como testemunhas. Quem é o juiz do final? É aquele que está sentado no grande trono branco, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o juiz, ele tem a palavra final, mas os santos também, de alguma forma, vão ter uma participação nesse juízo. Como as coisas escatológicas elas são, nós não temos todas as respostas, mas de alguma forma a Bíblia diz que nós teremos uma participação. Então vamos ler Mateus capítulo 19, verso 28. Deixa eu marcar Coríntios aqui que eu vou voltar para Coríntios. Mateus 19, 28. Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, olha aqui, ó, o trono branco do Apocalipse, que Jesus se senta sobre ele, e ao trono da glória dele definitivo, onde ele há de fazer todas as coisas, vocês me seguirão também, se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está claro para a gente, para esse texto, que quando Jesus estiver no momento final de seu reino, os discípulos vão participar de alguma forma desse juízo. O outro ponto está em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. E vi as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, meus irmãos, fica claro por esses dois textos de que haverá um juízo escatológico em que a igreja vai participar. Como muita coisa na escatologia, nós temos todas as respostas? Não temos, mas fica claro para a gente que isso está constando na Bíblia. Paulo está pegando esse argumento e está dizendo assim, ó, se vocês serão juízes da eternidade, por que não podem julgar uma coisa simples que acontece no meio da igreja?
uma coisa básica do dia a dia. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é: os santos deveriam julgar a causa dos santos. Por quê? Porque o santo ele tem essa capacidade? Porque ele tem as escrituras. Irmão, se há uma divisão em nosso meio, se há um problema que está acontecendo, como nós vamos resolver esse problema? Ah, Tiago, vamos chamar um juiz lá de fora para vir aqui julgar? Nós temos as escrituras como um guia da forma de proceder? Então, primeiramente, os santos, ele tem as escrituras. O santo, ele é cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos guia em uma causa justa que devemos julgar. É por isso que na Igreja Batista nós fazemos questão da Assembleia. Porque a Assembleia é composta pelo corpo dos santos de Cristo e o mesmo Espírito que habita em mim, habita também em você, e é uma capacidade de nós como igreja tomarmos uma decisão. Não cabe só ao pastor, não cabe só ao tesoureiro, não cabe só a um determinado departamento. Todos nós somos direcionados pelo mesmo Espírito. Então esse guiar pelo Espírito faz com que os santos estejam adequados a julgar as coisas da igreja. Outro ponto: por que os justos devem julgar? Porque eles sempre buscarão o que é certo. A gente espera que o cristão, em uma causa que aconteça, em que haja injustiça, em que todos eles vão procurar o que é justo. E às vezes eu não consiga enxergar claramente essa justiça, mas como tem outros santos ao meu redor, eles vão me direcionar e vão falar assim: Tiago, acho que o mais justo, biblicamente, é esse caminho aqui, então vamos por aqui. Ou seja, é mais fácil que um ajude ao outro a tomar uma decisão clara. Outro ponto: porque são mais sábios do que o mundo. O cristão deve ser mais sábio que o mundo. Por quê? Por conta de todos esses critérios que eu falei com os irmãos. A sabedoria do mundo, irmãos, ela é forjada fora de Deus, sem as escrituras. Como que eles vão ter a capacidade de julgar uma coisa espiritual? Não se enganem, irmãos, a igreja é um lugar espiritual. Quando nos reunimos para tomar uma decisão sobre uma obra, não é só sobre um tijolo que estamos falando, não é só sobre uma porta, é sobre honrar o nome de Deus com o templo, é sobre honrar o nome de Deus com uma cadeira que vai estar aqui posta para receber as pessoas. Quando a igreja procura buscar um ar-condicionado, não é uma empresa que está botando um ar-condicionado para as pessoas se sentirem confortáveis. Não, irmãos, é o lugar em que a obra de Deus está sendo feita e o povo de Deus está sendo reunido. Então, falar de igreja é falar de espiritualidade. Mesmo, meus irmãos, que nós estejamos alinhados com as coisas humanas, mesmo que nós tenhamos um CNPJ, mesmo que nós paguemos luz, mesmo que nós paguemos água, não somos deste mundo enquanto igreja. Nós respondemos a Ele, mas a nossa causa é espiritual, irmãos. Não podemos perder isso de vista. Tranquilo, né? Mas até aqui estamos tranquilos. Às vezes, irmãos, eu vejo, e já vi muito isso, a igreja se perder porque esquece que cada prego que a gente bate numa parede como essa é para a glória de Deus. Eu já vi a igreja se perder totalmente. Brigas, divisões. Eu já falei aqui uma vez, uma igreja quase perdida, irmão, um barco quase indo a pique, por conta do piso que ia botar no banheiro das crianças no segundo andar. Quase indo a pique mesmo. Os irmãos perdendo as estribeiras, ataque de pelanca. Por conta de um piso, irmãos, do segundo andar de um banheiro de criança. Eu, como presidente daquela igreja na época, tenho que te falar assim: irmãos, vamos encerrar essa reunião solene, porque Cristo não morreu para que a gente estivesse aqui nos brigando por causa disso. Entendem o que eu quero dizer? Nós esquecemos que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, devemos fazer para a glória de Deus, mas principalmente na casa do Senhor. Eu estou ali na portaria, na introdução, amo introdução, fui introdutor desde que eu cheguei na igreja, amo fazer introdução, né? Aí eu estou ali na introdução, para quê, irmãos? Para a glória de Deus. É espiritual.
mas eu estou com o pé no chão. É espiritual, estou ligado com Deus, mas estou de olho na porta. Peraí, quem é que está entrando? Quem é que está saindo? O que está acontecendo? Ao mesmo tempo que é espiritual, nós também estamos ligados com o que está acontecendo. Então a igreja não pode perder esse caráter de responder às coisas terrenas, mas entender que ela está sendo guiada pelo Espírito de Deus e ela está sendo guiada pelo Senhor. E aí Paulo avança e diz assim, ó, essa é uma ação vergonhosa. Paulo fala que essa situação causa vergonha para ele, por dois motivos. A primeira vergonha, o fato de não ter um sábio na igreja. Uma coisa simples acontece, e a gente precisa, uma causa feminina, e a gente precisa de duas mulheres sábias que possam organizar essa causa e dizer, ó, vamos seguir por esse caminho. E a gente procurar numa igreja grande de uma cidade e falar assim, não tem uma mulher de Deus que saiba orientar uma outra moça que está indo por um caminho difícil. Ninguém. Paulo está dizendo, isso é uma vergonha para a gente. É uma vergonha que não haja um sábio entre nós. Mas a principal vergonha para Paulo é um crente levando outro crente ao juízo diante dos homens. Tem um pastor amigo meu de uma grande igreja de Niterói, e ele me falava como lá a igreja, tudo que acontecia, tinha sempre um membro que ia lá e botava o pastor na justiça. O pastor tomou um rumo, aí os irmãos não concordaram, daqui a pouco vinha uma intimação, pastor, você está entrando numa causa civil, o mesmo entrou no juízo contra o irmão. Que situação, irmãos! Processos, irmãos, legais acontecendo dentro da igreja, litígios reais que têm acontecido e podem acontecer. E o que Paulo está dizendo para a gente é que vergonha quando isso acontece. Que vergonha, irmãos, quando uma igreja tem que processar um pastor, ou um pastor tem que processar uma igreja, ou uma igreja briga com outra igreja. É vergonhoso, irmãos. Eu já vou explicar para os irmãos por quê, mas o que Paulo está dizendo é uma vergonha. Graças a Deus, irmãos, eu estou aqui nessa igreja, a gente vai completar 6 anos, e eu consigo ver na nossa relação aqui com os irmãos, uma relação contrária a essa relação de Coríntios. Eu consigo ver aqui na nossa igreja uma relação contrária de amor, de carinho, de respeito, de amizade. Não somos a igreja de Coríntios, graças a Deus, mas o alerta de Paulo nos faz estar ligados para o que está acontecendo ao nosso redor, para que se algo de uma coisa como essa venha se aproximar, nós possamos combater, nós possamos olhar e dizer, não vamos deixar que isso aconteça. Hoje eu cheguei, irmãos, um irmão foi e me chamou de careca logo na entrada, irmãos. O que eu deveria fazer com um irmão desse? Eu não fiquei chateado porque ele era muito mais careca do que eu. Mas às vezes, irmão, tem gente melindrada que você fala assim, poxa, você está tão bonito. Aí a pessoa acordou se sentindo feio, aí ela acha que você está zombando dela porque você está dizendo que ela está feia. Aí fala assim, poxa, para de zombar de mim, né? Aí eu, não, mas você está bonito mesmo, eu achei. Você está bonita, minha irmã. Nossa igreja só tem irmã bonita, só tem irmão bonito, né? Tem gente até que deu um sorriso agora, graças a Deus. Mas às vezes, irmãos, uma coisinha que gera uma coisinha e que vai crescendo, e a divisão pode entrar no meio da igreja. Quando isso acontece, é uma vergonha pública. Eu tive o nome de uma... Eu estava tendo uma discussão e na teologia o rapaz estava falando assim, igreja do leão todo mundo quer ter, do tigre, do gato guerreiro, mas ninguém quer ter a igreja do cordeiro, porque o cordeiro traz uma perspectiva de fragilidade. Aí eu falei assim, aí pensando e falando, não, o cordeiro é o ápice da Bíblia, né? Para mim uma igreja do cordeiro. Aí eu falei, um dia, se eu for organizar uma igreja em algum lugar, vou falar, Igreja Batista do Cordeiro. Aí fui lá dar um Google para ver, tinha umas 50 igrejas Batista do Cordeiro. Tem uma inclusive aqui perto, uma Igreja Batista do Cordeiro.
Aí eu falei, rapaz, essa pessoa que falou isso, né, não estava sabendo de nada. Esses dias, irmãos, alguém botou o nome de uma igreja parecido com a igreja de um determinado pastor. Aí ele foi lá e entrou na justiça, porque não pode existir igreja que tenha um nome parecido com a minha. Então, se tem a Igreja Batista Nova América, e se alguém bota Igreja Batista da América Nova, não pode, porque está querendo nos imitar, vai entrar na justiça contra ele. Não estou brincando não, isso foi um fato real, irmão. O que Paulo está dizendo? Quando publicamente isso é exposto e o mundo está vendo isso acontecendo, é uma vergonha que não deveria acontecer em nosso meio. E aí Paulo vem no verso 7, irmãos, e ele fala de uma derrota completa. Você já estava ruim a coisa, quando chega no verso 7 ele fala de uma derrota completa. Ele diz assim, ó: o simples fato de moverem ações contra os outros já é uma completa derrota para vocês. Só o fato de ter essa guerra no meio da igreja já é uma completa derrota. E ele faz uma questão, né? A Sara me atingiu, né, irmãos? Veio contra mim, tomou uma ação contra mim, e eu vou levar ao juiz essa causa? Levo ou não levo? E aí Paulo está falando que os irmãos estavam levando. Mas olha o que ele diz no final do verso 7. Por que não preferem ficar com o prejuízo? Por que, irmãos? Por que você não prefere dar a outra face? Né? Eu vou contar uma história para os irmãos. Sempre que eu conto essa história, irmãos, alguém chega no final do culto e vem conversar comigo no canto. Então já vou avisar que essa conversa não vai ser apropriada. Mas eu aprendi, irmãos, uma coisa. Eu não vou ficar com raiva de um irmão meu porque ele me deve. Um grande amigo, irmãos, companheiro de ministério, me pediu dinheiro emprestado, irmãos. E aí eu fui lá e emprestei. Não estava sobrando não, irmãos, estava apertado. Mas a situação dele era difícil. E aí eu emprestei, irmãos, e passou um mês, era para pagar em uma semana, passou 2, passou 3 meses, passou 1 ano, o irmão começou a fugir de mim. Eu cheguei para o Senhor e falei assim: Senhor, eu não vou ficar com raiva dele, não vou entrar em litígio, não vou brigar com ele, não vou levar a causa ao pastor, nem aos homens. Está perdoado, irmão. Eu vou ficar com rancor no meu coração porque ele não me pagou aquela dívida. Irmãos, o quanto que Deus me abençoou de lá para cá. Sempre que eu conto essa história, no final do culto alguém vem me pedir um dinheiro emprestado. Mas eu sei que aquilo vai acontecer, né, irmãos? Porque desde lá, irmãos, eu aprendi uma coisa. Quando eu empresto alguma coisa para alguém, um dinheiro, eu não estou esperando receber. Então, desde aquela época, eu nunca mais emprestei dinheiro para ninguém, né, irmãos? Estou brincando. Mas o que eu quero dizer é: o nosso coração deve estar sempre pesado pela justiça. Será que às vezes não temos que abrir mão? Será que às vezes não temos que agir de uma forma diferente? Então vou pegar o exemplo. A Sara cometeu uma injustiça contra mim. A partir daquela justiça, o que eu faço com o que a Sara fez contra mim, com essa injustiça? Existem vários momentos, irmãos. Eu poderia dar exemplos e exemplos para vocês, de que o melhor seria assumir o risco, assumir aquela perda e perdoar. Então Paulo diz: quando a gente passa desse ponto e vai à guerra e vai a juízo contra alguém, nós já estamos perdendo. Irmãos, eu não estou aqui universalizando tudo. Não estou dizendo que a igreja não tem que se valer da justiça em um caso que ela se sinta ofendida. Mas isso são casos, irmãos, de 1 em 1000, de raros e raros casos, que não seja uma coisa comum. Só que o que Paulo está dizendo aqui é assim, ó: a Sara cometeu uma injustiça contra mim, certo? Eu tenho que perdoar ela. Mas aí a Sara que cometeu a injustiça, ela que vai ao juiz para me condenar. Era o que estava acontecendo com ele. Aquele que cometia injustiça era que queria sair como justo, que levava a causa ao juiz.
É engraçado isso, irmãos. Como às vezes a gente vê pessoas que atacam os outros e se colocam como vítima. Ataca os outros e quer sair por cima da situação. Não aqui, né, irmãos? Graças a Deus. Mas você já deve ter visto casos assim, em que a pessoa comete o erro, ela é aquela que fez a coisa errada e ela ainda se acha no ponto certo de ser ela a que tem a resposta, a que quer tudo, a que quer ser a dominadora da situação. Eu lembro de uma igreja que nós éramos, eu sempre trabalhei com escola dominical e coordenei escola dominical por muitos anos, irmãos. Antes daqui eu já coordenava escola dominical em outros lugares. E como é feito a escola dominical nessa igreja? Eu comprava as revistas com o meu dinheiro, passava para a igreja e a igreja me ressarcia aquele valor e era assim que funcionava, irmãos. Sempre foi assim. E eu comprei uma revista uma vez, era uma revista para um grupo de jovens, e a igreja não vendia a revista, ela doava a revista, assim como aqui também faz, nós entregamos a revista aos irmãos. E aí comprei a revista, comprei no cartão de crédito, e aí cheguei lá para a igreja dele, e o tesoureiro falou: Tiago, o pastor pediu para avisar para você que dessa vez ele não vai fazer a reposição do valor para você. Eu falei: como assim não vai fazer a reposição? Ele falou para você cobrar dos irmãos que agora eles vão passar a pagar. Eu olhei aquela situação, irmãos. Tem certeza que ele vai falar isso, vai fazer isso? Sim, fui lá, conversei, não. A igreja não tem que arcar com isso, não. Você que é o responsável aí por isso, que se vira aí com os irmãos. Houve uma troca de pastor e aquele pastor novo tinha essa visão do assunto. Eu falei: pastor, mas vamos fazer assim, não. Você me dá o dinheiro dessa vez e das próximas vezes a gente já faz isso, que eu não compro com o meu dinheiro, a gente compra com o dinheiro da igreja e pede dinheiro dos irmãos de volta. Não, já vai ser assim. Fica com o seu prejuízo. O que a gente faz, irmãos? Eu vou para toda a igreja e saio falando mal daquele pastor, que ele não presta, que ele fez isso contra mim, que ele fez alguma coisa. Irmãos, ninguém da igreja ficou sabendo. Só quem soube foi eu, o tesoureiro e a minha tesoureira, minha esposa, porque ela tem que saber como é que está as finanças da casa, então ela ficou sabendo. A igreja não, irmãos, porque a igreja não é lugar de divisão, não é lugar de conversa. Eu estava certo, mas preferi, irmãos, assumir aquele peso do que entrar em uma guerra dentro daquela igreja. Então Paulo está dizendo que praticava a injustiça, levava o justo ao tribunal. Olha o que está no verso 8: mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou seja, ao invés de você ser aquele que está sendo prejudicado, é você quem está causando o prejuízo. Eu queria finalizar, irmãos, brevemente com aplicações práticas para a gente, tá? O que eu vejo Paulo dizendo aqui para os irmãos de Corinto? A primeira coisa, isso marca muito o meu coração: a igreja deveria adiantar o céu na terra. Imagina lá no céu, todo mundo cantando, né? O poder, digno ao Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Imagina, irmãos, eu cantando e do lado eu de mão dada com o Paulinho, meu amigo. Do outro lado da mão, eu dando a mão, nossa irmã Valesca. E a Valesca dando a mão para minha mãe, irmã Luciene, e a gente lá cantando ao Cordeiro, irmãos, que lugar maravilhoso. Você acha que lá o Paulinho vai ter raiva de mim, irmãos? Você acha que lá eu vou ter alguma divisão contra os irmãos? Não vai ter, irmão. Vai ser só bênção, só vitória, só alegria. Mas nós ainda não chegamos lá. Mas a igreja deveria ser esse lugar em que nós estamos antecipando essa graça e essa glória de Deus. Deveria não, a igreja deve ser esse lugar em que o reino de Deus já está sendo implantado. Imaginemos como isso deve acontecer, tá? Imaginemos. E se nós amássemos o próximo como a nós mesmos? Irmãos, eu não estou falando de amar o mundo, tá? Como eu estou falando aqui dentro. Imagina eu amando você como a mim mesmo, você me amando e nós nos amando, nos
nos amando em comunidade, como seria o ambiente da igreja? Imagina se toda vez que alguém errar contra nós dermos a outra face. É tanta gente dando a face e não tendo ninguém para bater, porque o reino de Deus está sendo antecipado. Imagina se lutássemos para sermos servos uns dos outros. Imagine se lavássemos os pés uns aos outros, ou seja, um ato de humildade, de cuidado, de um colocasse uma posição inferior ao outro. Que demos aos outros mais importância do que nós. Imagina se nós estivéssemos lutando por isso. A minha luta é fazer com que o Paulo seja mais importante que eu. A luta do Paulo é fazer com que a Thaís seja mais importante do que ele. A luta da Thaís é colocar nossa irmã Eunice em um patamar lá em cima. Imagina se nós estivéssemos lutando por isso, irmãos. Se a igreja estivesse lutando por isso. Eu estava aqui no corredor passando, aí um rapaz bonito veio passar e ele falou assim, vai primeiro. Aí eu falei, não, passa você porque você é mais importante. Aí você fala assim, você estava brincando, né? É demagogia. Não, irmãos, ele é mais importante do que eu. Aí ele olha para mim e fala assim, não, Tiago, eu não sou mais importante do que você que é mais importante do que eu. Por favor, passa à frente. Ou seja, fica um brigando para ver quem vai ser melhor do que o outro, para quem vai ser mais cortês, para ver quem vai cuidar mais um do outro. Isso é antecipar, irmãos, o céu na terra. Podemos fazer isso, irmãos? É um convite. Toda vez que brigamos, perdemos. Toda vez que falamos mal um do outro, perdemos. Toda vez que uma igreja briga com outra, perdemos. Perdemos e perdemos. Mas quando agimos, um cuidando do outro, um abraçando o outro, um apertando a mão do outro, um está podendo cair, o outro vai lá e levanta. Um está com dificuldade de andar, o outro caminha junto com eles. Antecipamos o céu na terra. E eu quero concluir com um convite. Vamos deixar para trás as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alto, que é Cristo Jesus. Vamos deixar para trás, irmãos. Deixa para trás. Tem uma canção que canta essa parte da Bíblia que ela diz assim, ó, vou deixar na cruz tudo que ficou, tudo que passou. Esses dias uma irmã conversava comigo e ela disse assim, irmão, aconteceu um negócio que eu não consigo. Aí eu pensei que tinha sido mês passado. Aí quanto tempo tem, irmã? Tem 80 anos. Eu não consigo arrancar do meu coração. Eu nem sei, irmão, se eu vou viver 80 anos. Eu vou ficar carregando um peso por 80 anos. Deixa na cruz, irmãos. Se eu errei contra você, me perdoa. Deixa para trás para a gente continuar caminhando junto. Se o teu irmão te magoou, deixa para trás. Irmãos, tem gente que já morreu e a gente ainda não conseguiu perdoar a pessoa. Não sabe nem onde ela está, irmãos. E ainda carregamos um peso disso. Deixa para trás. Prossegue para o alvo, que é Cristo Jesus. Vamos nos amar mais. Eu sei que você me ama. Mas o amor não tem limite, né, irmão? Dá para amar mais um pouco, né? Vamos nos amar mais. Vamos cuidar mais um dos outros. Vamos cuidar mais um dos outros. Vamos nos preocupar mais com nossos irmãos. Mais um convite. Vamos perdoar, mas vamos também pedir perdão. Porque a gente erra. Eu erro. Às vezes a gente quer entrar numa comunidade, num relacionamento, numa amizade, lidando com pessoas perfeitas. Ou seja, eu me relaciono bem com o Wagner e eu só aceito o Wagner como meu amigo porque o Wagner nunca vai errar. Se um dia o Wagner errar, tropeçar, abaixar o som quando eu estiver pregando, ele já não tem mais capacidade de ser meu amigo.
Pessoas assim, sabe como é que ela termina, irmãos? Sem ninguém para dar sequer um abraço. Porque as pessoas erram. Então, entrar em um relacionamento com pessoas é ter a certeza que elas vão errar, que vão cometer erros, que vão tropeçar. E às vezes nós exigimos das pessoas uma perfeição que elas não têm para oferecer e que nós não temos para oferecer. Então nós temos que perdoar e pedir perdão. Esse é um convite para você. Tem alguma coisa no seu coração? Tiago, é tão difícil perdoar. Eu sei que é, meus irmãos, eu sei que é. Já teve coisas na minha vida que eu perdoei quando a pessoa batia. O tapa veio e quando ele bateu já estava perdoado. Mas já teve coisas que foi mais difícil. E que eu tive que ir até o Senhor e falar: Senhor, olha o meu coração. Eu estou fazendo tudo para cuidar dessa pessoa, com todo o meu coração. Eu estou fazendo todo o esforço, mas lá no fundo, Senhor, eu ainda não consegui perdoar. Se ela precisar de mim, eu vou abraçar. Se ela precisar de mim, eu vou cuidar. Se ela precisar, se eu ver ela caída, eu vou levantar. Mas no meu coração ainda tem ressentimento. E só o Senhor pode tirar do meu coração. Arranca, Senhor, do meu coração. Traz um verdadeiro perdão. Às vezes, somente o perdão, irmão, vai permitir você seguir em frente. Deixando para trás as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, prossigo, vou em frente pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Perdoa seu marido, perdoa sua esposa, perdoa seu filho, perdoa sua mãe, seu pai. Mas perdoa também a nós. Perdoa o pastor Tiago. Sem perdão, irmão, nós não conseguimos viver em comunidade. E por último, para finalizar, vamos viver João, capítulo 13, verso 35. Vamos abrir lá? Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Opa, estou chegando. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O que isso quer dizer, irmãos? A nossa comunidade, que adianta o céu na terra, e que se ama como Cristo tem amado e abre mão de si pelo cuidado do outro. Quando alguém entrar naquelas portas, que sentar aqui e ver como a gente se relaciona, ela vai falar assim: esses são verdadeiramente discípulos de Jesus. Que aquele que chega e senta ali para tomar um café com a gente ali fora, que ele olhe e fale: realmente, esses são discípulos de Jesus. Que quando verem a gente se movimentando na rua ali fora, os irmãos estão do lado de fora, uma alegria, uma conversa boa, e as pessoas olharem e falarem assim: que pessoal alegre, olha como um cuida do outro, olha que cuidado. Que as pessoas olhem e falem: realmente a Igreja Batista Nova América tem sido discípulo e discípulas de Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, nesse caminho, e que nós possamos, como a Igreja de Corinto, superar os problemas, como Paulo está orientando, e viver o céu na terra. Depois dessa palavra, eu espero que você não saia lá por aquele portão sem abraçar alguém. Tá? Abraça alguém. Ó, já começou os abraços já. A gente nem terminou, mas o pai é mais fácil, né? Então, abraça alguém. Ah, Tiago, eu sou criança. Abraça uma criança, abraça um jovem, abraça uma senhora, abraça um pastor. Não saia daqui sem abraçar alguém. Irmãos, igreja é lugar de amor. De amor. Eu quero amar os irmãos até os últimos dias da minha vida. Quando a gente estiver junto, eu quero amar os irmãos. Se um dia a gente se mudar e for para um outro lugar, eu quero continuar amando os irmãos de todo o meu coração.
Se nós perdemos isso, irmãos, se nós perdemos isso, a igreja não faz um sentido, porque o Senhor nos chamou para nos amarmos uns aos outros. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esta palavra. Essa noite, Pai, quando eu preparava essa mensagem, como meu coração era preenchido pelo amor que o Senhor derramou em meu coração e pelo Senhor ter me colocado em família. Como eu amo a minha família, Pai. Ter me colocado em igreja, como eu amo essa igreja. Como eu amo, Senhor, as igrejas que eu já passei. Mesmo com dificuldades, com problemas, ó Pai, eu amo aquelas igrejas. Eu amo a Igreja Batista Efraim, eu amo a Igreja Apib da Pavuna. Eu amo, Senhor, as igrejas que eu já passei. E agradeço ao Senhor por elas. Agradeço ao Senhor, Pai, por nos dar a oportunidade de compartilhar o Teu reino ainda em terra, ainda em vida. Eu quero pedir ao Senhor sobre a nossa igreja hoje, a Igreja Batista Nova América, que o Senhor derrame, através do Teu Espírito, um amor que excede o entendimento, Pai. Um cuidado que se manifesta em cada momento da Tua igreja. No café da manhã, no culto da manhã, no culto da noite, no culto de quarta, nos evangelismos, nos cultos, Senhor, na rua, Pai, na cantada que vai ter, que seja feita com amor, Pai. No nosso culto de ano novo, que será, Pai, que seja com amor, Pai. Que o Teu ministério de louvor quando cantar, que os músicos quando tocarem, que os introdutores, Pai, que os pastores, que a pregação, que os professores, seja com amor, Pai, porque nós chamamos. E eu quero pedir ao Senhor, aos irmãos que têm dificuldade no perdão, somente o Senhor pode trazer um bálsamo sobre os corações. Então atua, Senhor, no coração do Teu filho, que ele consiga, Senhor, lançar sobre Ti, Senhor, os seus ansiedades, o seu fardo pesado. Que a Tua filha, Pai, que tem dificuldade de perdoar, que ela possa, Senhor, trazer perdão, Pai, e possa seguir em frente, Pai. Renova a Tua igreja, a Igreja Batista Nova América, em amor. Renova, Senhor, a Tua igreja pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo, seja com todo aquele Filho de Deus que ama e aguarda a vinda do Senhor. E todos nós dizemos amém. Meus irmãos, são 11h25. Eu terminei mais cedo para você ter tempo de fazer essa oração silenciosa e para você ter tempo de abraçar alguém. Então, ao invés de você sair correndo para o almoço, você tem aí um tempinho, acabei 25 minutos antes, para você poder abraçar alguém, falar com alguém, apertar a mão de alguém. Eu queria dizer de todo o meu coração, eu amo vocês, tá? Que Deus abençoe, te dê um bom domingo e um almoço abençoado em família.